Angola está a acolher a cimeira Estados Unidos da América e África e o presidente angolano, logo no primeiro dia, pediu alguma coisa inusitada. Aquilo que os angolanos já vêm a pedir há bastante tempo, mas que não parece que tenha algum dia havido coragem de dizer. E o presidente angolano disse aos empresários americanos presentes na cimeira. O presidente norte-americano Donald Trump disse que o Irão precisa de uma troca de sistema, ou seja, precisamos, em outras palavras, retirar dali esse sistema que governa o Irã e colocar outro, como aconteceu em várias partes da África e não só, também como aconteceu na Líbia e na Síria. O general, ontem coronel ou general Assimi Goïta, líder do Mali, foi à Rússia e encontrou-se com o presidente Vladimir Putin e o Irão bombardeou uma posição norte-americana no Iraque depois da América realizar bombardeamentos em 3 posições nucleares do Irão. Fica aqui, meu irmão, se faz favor até o final do vídeo para não perderes aqui a análise desses tópicos. Quero te pedir para fazeres um like antes que te esqueças. Partilha, faça like, inscreva-te. Nós queremos aqui atingir os 130 mil inscritos ainda este mês e com o seu like, com a sua partilha, vai ser possível sim. Sem mais voltas, não antes de pedir para vires para sermos comunidade, no meu grupo do WhatsApp privado, lá onde você recebe todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo. A esta hora que estou a falar para você, o pessoal de Sermos Comunidade já recebeu a lista dos principais tópicos, os meus comentários e também comentários do pessoal da comunidade, ok? Portanto, também anuncio aqui a sua empresa para ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. Seu negócio tem de ser visto. Este é meu site, este é meu Instagram. Escreva-me que falarei consigo com muito gosto. Ponto. Sem mais voltas, em relação a Angola, que está a acolher a Cimeira de Negócios África, ou seja, Estados Unidos da América, África, por causa estava já a gozar com o pessoal da Sempre Comunidade a dizer que essa cimeira devia se chamar África, Estados Unidos da América e não o contrário, porque a coisa está a acontecer em Angola. Para aqui dizer que em termos de atualizações, portanto, Angola recebeu vários chefes de Estados, vários empresários africanos, vários empresários, o Banco Central, Banco de Desenvolvimento Africano, bancos dos Emirados Árabes Unidos, bancos asiáticos, portanto, há muitos chefes de Estados do Gabão, do Botsuana, da RDC, portanto, da Namíbia, da Zâmbia, estão em Angola, portanto, entidades muito pesadas, ok? Angola está completamente repleta, portanto, não deve haver hotéis em Luanda disponíveis, ok? E esta cimeira está na sua linha 17ª. Angola, claro, como anfitriã, pediu que, para além, olha, até vou ler aqui o texto melhor aqui, para não me fugir. Neste capítulo, esperamos mais do que capital, contamos com parcerias que se enquadrem na soberania dos nossos países. O presidente angolano disse, nós queremos, aos empresários americanos, mais do que dinheiro, negócios que respeitem a soberania de Angola. Que negócios são esses? E quais negócios não respeitam a soberania de Angola? Você sabe muito bem porque você é inteligente. Que valorizam o conteúdo local, que promovam a transferência de conhecimento e que contribuam para a geração de emprego qualificados. O único negócio americano, asiático, europeu em Angola ou em África que não respeita a soberania africana é aquele negócio que tira da África, que tem muito mais vantagem para o país de visita exportador do que para Angola. Mas atenção que esses negócios acontecem e só acontecem por anuência, por conhecimento, por autorização nossa. Logo, se ontem houveram em África negócios que violaram nossa soberania, foi por nossa anuência. Atenção. E hoje, ao falarmos assim que, caros empresários, nós só queremos negócios que respeitem nossa soberania, o empresário americano não se vai colocar restrições. Quem tem de colocar restrições a certos negócios é o dono do negócio. Epá, eu tenho aqui ouro, mas só sai refinado. Eu tenho aqui madeira, só sai refinado. Eu tenho aqui petróleo, só sai refinado. Quem tem material é que tem que estabelecer as regras, ok? Não quem claramente vem e vai dizer, mas será que eu não posso? Não, ele vai. Os americanos virão com as mesmas intenções, virão com as mesmas vontades, virão para fazer o que têm feito durante os últimos 50 anos, ok? A Angola que tem que estabelecer restrições, ok? E nesse dia, se acontecer e quando acontecer, claramente, a Angola vai granjear, porque essas empresas serão obrigadas a transformar tudo no país. E o país precisa de emprego. Ponto.
Falo também aqui, mas sim, valeu pela coragem de ter dito isso, para chamar aqui a atenção, a consciência de que nós estamos a acompanhar o que vocês têm feito cá, nem tudo o que vocês trazem para cá é bom para o nosso país. Nós queremos agora que vocês, claramente, neste ambiente, nessa primeira de negócio, pensem em negócios que possam transferir para os angolanos com mais conhecimento e também contribuam para o emprego qualificado no país. Ponto. É interessante essa colocação, mesmo que não se efetive, vale sempre dizer, ok? Boa. Esta cimeira Estados Unidos da América, África, trará mesmo algum impacto para a economia africana? Dizer que não também seria muita ingenuidade. Eu diria que, pronto, vão surgir novos negócios, ok? Vão surgir novos investimentos, ok? Agora, se serão ou não em proveito do povo é uma questão muito duvidosa, mas que hão de surgir negócios, hão. Agora, é também interessante aqui, países africanos querem fazer negócios com a América sem antes fazer negócio eto eto. Muitos países que foram para esta estão nessa cimeira não têm isenção de vistos entre países africanos, não tem circulação de pessoas e bens, não tem livre comércio. Entre nós não temos isso aqui, mas estamos aqui a nos juntar, a correr atrás de negócios com a América. Parece-me que, cheira-me que estamos muito mais preocupados em conseguir um ou outro empréstimo com soberania depois do Estado, ok? Mas realmente preocupados em tirar melhor proveito desses negócios, não parece que sim, porque era muito importante que antes de aceitarmos irmos para essas cimeiras, pudéssemos nós, África, nos resolver uma autoestrada que pudesse ligar o norte e o sul da África, pudesse cruzar a África, era espetacular. Isso nós precisamos e nós temos, sem dúvida alguma, dinheiro para isso. É verdade que há alguns impedimentos, como os conflitos no centro da África, mas podemos contornar esses países ali, ou até inclusive convencê-los a fazer parte desses projetos, porque poderá beneficiar muito, 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 muito a África. Agora, há um dado muito curioso, que no livro The Prisoner of Geography, o autor diz que a África é pobre também pelo fator geográfico, porque há muitas montanhas, muitos rios, tanto que é difícil em África construir autoestradas em função do seu relevo, não é? E quando a gente faz uma incursão, uma viagem de carro pela Europa, a gente percebe que o que mais tem na Europa são pontes a atravessarem montanhas, a fazerem túneis sobre montanhas. O que mais tem pela Europa são montanhas e pontes extraordinárias. Então, em África não dá para fazer autoestradas porque há muitas montanhas e muitos rios, e na Europa é possível. É engraçado e também claro que o autor não é africano. O livro deve estar por aqui, eu recomendo a leitura e tu percebes que, epá, parece que fez-se uma leitura de uma África muito distante, apesar do autor dizer no livro que ter viajado pela África, pela Ásia e ter percebido que a geografia, fatores geográficos também contribuem para a pobreza do continente africano. Ponto. Há verdades neste livro, ok, sobre este teorema, mas também, claramente, há algumas questões que eu não posso concordar, porque depois de fazer uma incursão quer dizer, por acaso em África, só conheço por estrada um país, em Angola, que viajei por estrada em Angola. Outros países africanos que conheço, portanto, fui de avião, não tenho muito por dizer, mas pela Europa já conheço alguns países por estrada e percebo que a teoria de que em África é muito mais difícil e também é pobre porque há muitas montanhas, há muitos rios, não dá para fazer. Pá, claramente, a gente quando viaja por outras latitudes percebe que não é bem assim, porque a Europa desafiou a física, desafiou claramente a natureza e construiu pontes, estradas extraordinárias sobre, claramente, barreiras naturais. Ponto. Mas avancemos. Agora, sem esses projetos vários infraestruturais, sem esses acordos de isenção de vistos entre nós próprios, estamos a correr para negócios com a América. Parece que o interesse é muito mais em busca de empréstimos, negócios entre alguns grupos e claramente adiar mais uma vez a transformação da África do ponto de vista de investimento estrangeiro e não só. Depois, o Irão, o presidente americano Donald Trump disse que o Irão precisa de uma mudança de sistema. Portanto, essa colocação é muito perigosa porque significa intromissão aos assuntos do outro país. Ou seja, eu estou disposto a ajudar quem quer que seja para remover o presidente daquele país. Mesmo que um país esteja sendo governado por um tirano, quem deve retirar aquele líder é o povo. Ok? Porque o que vai acontecer? Como aconteceu na Síria, na Líbia, você retira, né, um chefe de Estado num país,
colocas alguém, né, nesse caso da sua conveniência. Só que aquele senhor aí que foi colocado não vai governar para aquele país, vai governar para você e para ele próprio. E nesse caso seria o fim do regime iraniano, ok? Até pode parecer bom para alguns e para outros, mas para a segurança de todos naquele país, ok? Em respeito à soberania daquele país, devem ser eles a retirar o líder e não claramente outra potência. Agora, a América tem um poder de fazer com qualquer país que seja. Até com a Rússia tem esse poder de fazer isso, ok? E já fez, né? Há históricos vários, portanto, tem África também, né? Inclusive com anuência, com colaboração dos povos africanos, também na Ásia, colaboração dos povos asiáticos, ok? Porque eu sei que, epá, vou ajudar o fulano a retirar aquele, depois eu vou chegar, só que você não vai conseguir governar o teu povo. Vai ser um servente daquele que fez com que, com muito sangue, se pudesse retirar aquele senhor do Irão. Eu não sei se os iranianos amam essa autoridade, portanto, e mais do que eu gostar ou não gostar, devem ser os iranianos a retirar o senhor de lá. Se esse senhor é tirano, os iranianos têm de ter coragem de retirar aquele que hoje os governa. Assim como acontece em vários países africanos, onde os africanos sentem-se asfixiados, os africanos é que têm que ter coragem de retirar dali esse chefe de Estado e não, claramente, outra potência, porque depois o que fica não é coisa boa. Ponto. Mas Donald Trump avisou e quando a América avisa, vai. Avançando aqui, vale dizer que o coronel, agora general Assimi Goïta, vale dizer que agora é general porque ele promoveu-se, né? Chegou ao poder por meio de um golpe, era coronel, portanto, sendo presidente, promoveu-se à patente de general e agora é o comandante em chefe e vai governar o Mali nos próximos 5 anos, porque dissolveu o parlamento, disse que não haverá eleições nos próximos 5 anos. E agora aqui o general Assimi Goïta foi agora para a Rússia visitar o seu presidente Putin, que, claro, o seu presidente, porque é a Rússia que abraçou os líderes da região do Sahel, é a Rússia que abraçou o Mali e é a Rússia que está a apoiar o Mali a reerguer-se em todos os setores. Numa fase em que o grupo Wagner está a deixar o Mali, agora há outra força mercenária em África, na região do Sahel, está agora ali a África Corpus, estão presentes no Burkina Faso, no Mali, no Níger, o grupo Wagner está a sair, porque o grupo Wagner claramente pertencia a uma empresa privada russa, agora a África Corpus também é um grupo de mercenários, mas que são dependentes diretos do Ministério da Defesa russa. E o general, ou o coronel, melhor general, agora general tem que se respeitar, é general Assimi Goïta, portanto foi para a Rússia em busca de cooperações para várias áreas como segurança ou defesa, energia, portanto, tecnologia e também, claro, industrialização. Ponto. Os países são autônomos, soberanos, devem manter relações com quais países quiserem, ok? Mais uma vez aqui, há exemplo do que eu disse sobre o Irão, devem ser os próprios malianos a dizer que de facto estão a gostar, ou não estão a gostar do presidente que têm, e também o próprio presidente tem que dizer que de facto está a gostar ou não está a gostar da relação que está a manter agora com a Rússia. Aliás, a Rússia é mesmo a única região, a par da China, que restaram aos países da região do CE para apoiá-los a crescer e para atingir assim os próximos picos do ponto de vista econômico. A verdade é que em África, na região do Sahel, não vai haver eleições nem no Burkina Faso, nem no Mali, nem no Níger nos próximos 5 anos. Agora, isso é bom ou é mau? Eu não sei, mais uma vez eu repito e reitero que depende muito do que esses povos querem, porque nem sempre as eleições são sinónimos de bem-estar, de democracia. Ponto. E está provado em vários países africanos, principalmente, mainly, nos países da África subsaariana. Ponto. África Central, África Austral também, em particular. Para terminar, vale aqui dizer que o Irão acabou por bombardear uma posição, não é uma maior posição internacional norte-americana no Médio Oriente, localizada no Catar, e autoridades americanas dizem que não houveram ferimentos humanos, não houve mortes, houve apenas danos físicos ou materiais, mas não houveram feridos. Não sou. É verdade, mentira, não sei. A verdade é que a América precisa manter algumas informações claramente no seu restrito, porque não vai dizer que morreram agora 15 soldados, porque demonstraria claramente uma debilidade norte-americana, porque a América sabe muito bem que no momento em que invadiu o Irão,
que seria visitado cedo ou tarde e geralmente nas posições mais próximas do Irão e claramente a do Catar, que é a maior, não podia escapar. Segundo repórteres, a América ativou todo o seu sistema de defesa, tanto nas bases navais como nas bases físicas ou terrestres em volta do Médio Oriente, ok? No Iraque, no Catar, em todo o Golfo Pérsico e não só. E, no entanto, esta guerra é só o começo, porque essa última declaração do presidente Trump ao dizer que precisamos aqui remover o sistema, não é? No Irão, fará com que os mesmos agora não lutem só pelo Irão, lutem também pelo sistema, pelo poder e também claramente pelo Irão e, claro, pela soberania e não só. E também desta feita, os próprios parceiros iranianos também preocupar-se-ão cada vez mais com o Irão, porque se a América conseguir remover este sistema que governa o Irão, claramente quem chegará no Irão servirá à América e poderá colocar em xeque, em perigo, os atuais parceiros do Irão, como maior realce aqui a Rússia, como maior realce a China, porque, epá, uma altura em que o teu parceiro é removido, aliás, está aqui a Síria, né? Portanto, a Síria saiu Bashar al-Assad, chegou este senhor aqui jovem, muito jovem, que agora já é parceiro de Israel, já é parceiro americano e deixou de ser parceiro russo. Portanto, está aqui o perigo do ponto de vista geopolítico e também o perigo do ponto de vista doméstico, porque quando o teu presidente é removido por uma entidade internacionais, saiba uma coisa, no teu país, tenho dúvidas que algum dia haverá paz, porque quem estiver ali vai governar para servir quem ali o colocou, sob os interesses e deixará o povo à mercê. Por isso é que os povos devem ter coragem de eleger e retirar claramente quem os elegem. Faz like neste vídeo, subscreva, tamo junto, até o próximo vídeo e que Deus abençoe como sempre. Amém.